Olá! Hoje iniciaremos a disciplina de intercorrência cirúrgica. Bom, devemos entender que a cirurgia, independente da sua emergência, isso quer dizer, podendo ser uma cirurgia eletiva, com data agendada, com preparo, eficiente, ou seja lá uma cirurgia emergencial, ou até mesmo uma cirurgia reparadora, uma cirurgia plástica, ela nunca deixará de ser um evento estressante, um evento complexo que causa ansiedade e angústia ao paciente, ok? Temos cirurgias que são realizadas em centro cirúrgico, dentro de uma estrutura hospitalar, se tratando aí de cirurgias mais complexas, e também temos aquelas cirurgias que são procedimentos pequenos e simples, que podem ser feitos em centros cirúrgicos e em unidades ambulatoriais, ok? Porém, independente da sua complexidade, como eu disse anteriormente, sempre será um evento estressante, causador de ansiedade e de angústia. Então, devemos estar preparados para estar esclarecendo dúvidas, apoio emocional a pacientes e familiares. Bom, o que é uma cirurgia? Um procedimento cirúrgico, Então, cirurgia é uma técnica manual que tem por objetivo remover focos de infecção, retirada de órgãos doentes, órgãos que não funcionam eficientemente, fazer restaurações, onde essa restauração irá retomar as funções de algumas estruturas que foram alteradas por trauma ou doença, ou até mesmo cirurgias que servem para a colocação de próteses em algum corpo, alguma parte do corpo, com intuito estético ou não. Clínica cirúrgica. Quando estamos se referindo a esse termo clínica cirúrgica, estamos falando especificamente de um setor, de uma unidade, Setor esse, unidade essa, onde tem como objetivo a permanência de pacientes que foram submetidos à cirurgia, seja ela de grande porte, cirurgia ambulatorial, e a permanência desses pacientes pode ser tanto no período pré-operatório ou pós-operatório, ok? Por isso, devemos estar atentos, nós como profissionais da área da enfermagem, que cada tipo de cirurgia tem a sua especificidade, obviamente. Porém, os princípios básicos da assistência de enfermagem que irá prestar o atendimento a esse cliente sempre será o mesmo, Então, neste local é onde o paciente ele será preparado para o ato cirúrgico, Então, conforme a cirurgia, você vai estar elaborando esse plano de preparo, E também nesse local é onde receberemos o paciente após a cirurgia para a sua recuperação, das suas condições clínicas, do seu equilíbrio, clínico orgânico aí, tá? Então, objetivamente, a clínica cirúrgica tem essa função. Quais são as características físicas de uma clínica cirúrgica? Então, nesse setor deve haver a sala da chefia, da chefia de enfermagem, deve haver salas para possíveis reuniões, o posto de enfermagem, onde terá um local para o arquivamento dos prontuários, a manipulação desses prontuários, uma bancada, como por exemplo, onde será realizado toda a parte escrita, anotação de enfermagem, todos os relatórios diários que devem ser feitos, para o preenchimento do prontuário desse paciente, tá? Deve haver também nesse posto de enfermagem o local específico para o preparo dos medicamentos,
preparo de bandejas, né, materiais que serão utilizados nos procedimentos que serão prestados a esse paciente, ok? Deve haver as enfermarias ou apartamentos, né? Então, no caso aí, os quartos, né? Que serão ocupados pelos pacientes. Aí vai depender, obviamente, da estrutura desse hospital, se vai ser um quarto com 2 macas, 2 leitos, 3 leitos, 4 leitos, isso vai depender também da estrutura, do tamanho, né? Deve haver uma sala que chamamos de arsenal, né? Ou de depósito, né? Ou do CAN, né? Central de armazenamento de material, também tem essas denominações, que é onde são armazenados os materiais estéreis também, tá? Então é como se fosse o estoque. E temos também o expurgo, tá? Que é o local onde está apropriado para lavar e desinfectar alguns materiais que têm essas condições de ser lavado e desinfectado, né? E também onde se coloca os materiais sujos e contaminados para que esses materiais possam ser encaminhados para a central de esterilização, que é um outro setor específico aí, para estar fazendo a esterilização, enfim, todo o reprocessamento desses materiais, tá? Bom, então basicamente essa é uma estrutura, não modifica, né, essa estrutura de outros setores, né? Aqui nós colocamos eles bem detalhadamente, mas entenda que outros setores devem ter essas mesmas condições físicas, né, para ser aí um setor que possa atender todas as necessidades aí do seu funcionamento, ok? Bom, terminologias, né? Isso é algo como, né, eu já falei anteriormente. Então, as terminologias são algo que vocês devem fixar na cabecinha de vocês, né? Porque é algo que vocês vão carregar para o resto da vida. Como eu falei, é algo que vocês vão aprender conforme, né, o contato, vamos se dizer, né, com essas terminologias diariamente. Vai ser a mesma coisa de você estar lendo aí uma receita de bolo. Vai conseguir identificar e entender todo o processo desse paciente, né? Todas as condições desse paciente, tá? Então, cabe ao profissional da enfermagem entender essas terminologias, que são diversas, né? E no caso aqui das terminologias cirúrgicas, são terminologias que vai estar envolvendo aí os procedimentos cirúrgicos que vão acontecer ou que já aconteceram, né? Então, essas terminologias, ela é formada por um prefixo, né? Então, vamos dizer que o início da palavra, tá certo? Esse início da palavra, ele está designado à parte do corpo que irá acontecer essa cirurgia, tá? E o final da palavra, que é o sufixo, está designado o ato cirúrgico que será feito. Ah, mas como assim? Tá? Pode ser que eu queira fazer uma plástica, então isso é um ato cirúrgico diferenciado de uma abertura, por exemplo, de uma exploração, né? Então, entendendo e conhecendo o prefixo e o sufixo, nós conseguimos de imediato, ao ler a palavra, a gente já consegue entender basicamente o que vai ser feito ou qual o procedimento cirúrgico que foi feito ou será feito nesse paciente, tá? Então, o principal objetivo da terminologia é o que? É fornecer a definição do termo cirúrgico e descrever o tipo de cirurgia, né? Então, através dessa terminologia, a gente já vai ter todo esse entendimento, né? Então, é importantíssimo que os profissionais que atuam, né, na área da enfermagem conhecer essas terminologias, até mesmo para prestar assistência adequada àquele paciente, né? Seja lá no período pré-operatório ou pós-operatório. Aí
aqui nós iniciamos aí com algumas planilhas, né, tabelas para vocês entenderem. Então, aqui essa primeira tabela estamos relacionando os prefixos, né? Então, olha só, o adeno, tudo que tiver na palavra, no início da palavra adeno, está relacionado à glândula, ok? Olha aqui, ó, estero, né, que é relacionado ao útero, nefro, relacionado aos rins, oftalmo, aos olhos, né, procto, relacionado ao reto, salpinge, relacionado às trompas, né, tráqueo, relacionado à traqueia. Então, alguns é pouco bem parecido, outros não, né, colpo, relacionado à vagina, cisto, relacionado à bexiga. Então, tendo esse prefixo, então o início das palavras, das terminologias está definida com algum desses prefixos, vocês têm que entender do que está se falando, né? Então, se é o adeno, opa, é alguma coisa relacionado à glândula. É ósteo, é relacionado a osso. Então, o prefixo vocês entenderam, então 50% da terminologia vocês já está entendido, né? Aí aqui temos o sufixo, tá? Então veja só, ectomia significa o quê? Que é a remoção de um órgão ou parte dele, né? Então, se nós pegarmos, né, ao prefixo daquela planilha que nós olhamos anteriormente, fazer a junção com algum desses sufixos, nós vamos ter uma terminologia pronta e com um significado mediante a essas definições que vocês estão aprendendo neste momento, ok? Ó, pexia, fixação de um órgão, né? Então, rafias significa sutura, escopia, olhar no interior, né? Então, por exemplo, colposcopia, colpo é relacionado à vagina, certo? Escopia, interior. Então, já sei que é o que? Algo para olhar no interior da vagina, ok? Olha aqui, ó, já temos a terminologia já definida, ó. Apendicectomia. Ectomia é a retirada de um órgão ou parte dele, certo? E apêndice, que é relacionado ao apêndice. Então, apendicectomia significa remoção da apêndice, do apêndice. Mesma coisa com nefrectomia, remoção dos rins. Prostatectomia, remoção da próstata. E assim por diante, com dezenas de terminologias utilizando essa mesma forma, né, de construir a terminologia, ok? Aqui nós temos algumas, né, outras, né, aqui são terminologias relacionadas à abertura, à construção de novas bocas, né, de novas entradas ou saídas. Então, colostomia, abertura do colo através da parede abdominal, que é a partir do momento que o paciente não consegue mais evacuar pelas vias originais e aí necessita abrir uma nova boca para ele eliminar essas fezes. Então, a colostomia, né? Então, temos a bolsa de colostomia, né? E assim por diante, ok? Peço que vocês leiam, na apostila de vocês está bem perfeita essas tabelinhas. E aqui mais um pouquinho. Aqui nos slides tem um pouquinho de cada objetivo de cirurgia. Abertura, fixação, né, que é a apexia, plástica, que é isso aqui, ó, rinoplastia, mamoplastia, palatoplastia, sutura, né, perineorrafia, sutura do períneo, tenorrafia, sutura do tendão, colporrafia, sutura da vagina,
observação e exploração, né? Olhar para dentro de um órgão, como nós falamos, olha aí, ó. Broncoscopia, visualização dos brônquios. Citoscopia, visualização da bexiga, né? Que cisto é relacionado à bexiga. E assim por diante. Então, de certa forma, o que nós temos aí o que temos a entender aí de terminologia é que sempre o prefixo está relacionado com o órgão e o sufixo com a finalidade da cirurgia, ok? Vamos falar agora sobre classificação das cirurgias de acordo com a sua finalidade. Bom, nós sabemos que cirurgia ela pode ser classificada em diversos aspectos, né? Então, a primeira classificação que nós vamos falar aqui é sobre a questão do tempo, se é uma cirurgia de urgência ou não, de emergência ou não, tá? Então, o que seria uma cirurgia eletiva, né? Então, a cirurgia eletiva é aquela cirurgia cuja a sua realização pode aguardar uma ocasião propícia, né? Então, é uma cirurgia o quê? Programada, agendada, né? Que tem todo um tempo eficiente de preparo, e enfim, ok? O que seria uma cirurgia de urgência? Então, é uma cirurgia que deve ser realizada dentro de 24 a 48 horas. Né? Então, as condições clínicas desse paciente dá essa oportunidade para que seja feito dentro desse período. E a cirurgia de emergência, né? Então, é uma cirurgia que deve ser feita imediatamente, pois está colocando o paciente em situação imediatista, né? Um caso de vida ou morte, ok? Muito bem. Depois nós temos as classificações cirúrgicas por meio do objetivo dessa cirurgia, né? Que seria cirurgia curativa. Qual é o objetivo de uma cirurgia curativa, né? Então, essa cirurgia tem por objetivo corrigir, né? Ou extirpar, né? Ou remover a causa da determinada doença, devolvendo aí a saúde ao paciente, né? Então, nesse caso, ou vai ser retirado totalmente ou parcialmente um órgão ou um foco infeccioso, né? Enfim, que vai devolver aí a cura para esse paciente. Obviamente, quando se trata de câncer, é uma cirurgia que é menos otimista, né? Porque geralmente situação de câncer, nem todos os cânceres têm aí essa probabilidade de cura, ok? Cirurgia paliativa. Então, qual a finalidade dessa cirurgia? Então, a finalidade é o quê? Buscar uma alternativa para aliviar o mal para esse paciente, né? Então, é uma cirurgia para trazer um conforto maior para esse paciente. Não é uma cirurgia que vai levar à cura desse paciente, mas sim o conforto, né? Cirurgia diagnóstica tem por objetivo esclarecer, né, auxiliar aí no diagnóstico de um paciente, ok? Cirurgia reparadora é aquela que tem por objetivo reconstituir artificialmente uma parte do corpo lesada devido aí a alguma enfermidade ou algum traumatismo, ok? E por fim, nós temos a cirurgia reconstrutora, ou cirurgia cosmética, ou cirurgia plástica, que também é uma cirurgia reparadora, porém, por fim de embelezamento, por finalidade estética, né? Não é uma reparação de algo que foi destruído por uma enfermidade ou por um trauma. Nesse caso aqui de cirurgia reconstrutora, cosmética ou plástica, é
o objetivo é totalmente estético, ok? Essa é a diferença dessas duas aí. E aí eu também tenho a classificação da cirurgia por condições de complexidade, né? Então eu tenho aquela cirurgia de grande porte, que é aquela cirurgia que tem probabilidade de perda de grande quantidade de sangue, de fluidos. Temos aquela cirurgia de médio porte, que tem probabilidade média de perdas de fluidos e sangue, e temos aquela cirurgia de pequeno porte, que tem como probabilidade pouca de perda de fluido e de sangue, tá certo? Então, nós observamos que eu posso ter uma cirurgia eletiva, curativa, de grande porte, correto? Uma cirurgia que foi agendada, que teve todo um preparo, que tem por finalidade curar o paciente, e também ser uma cirurgia aí de grande porte, uma cirurgia, né, de grande complexidade, ok? Posso ter em outras categorias também, uma cirurgia paliativa, com finalidade reconstrutora de médio porte, né? Significa que ela tem pouca ou média probabilidade de perda sanguínea, né? Então, basicamente, essas são as classificações que devemos utilizar mediante aí o ato cirúrgico, né? Mediante essas classificações, obviamente que toda a equipe tem um preparo, né? Se é uma cirurgia de grande porte, por exemplo, que tem probabilidade de perda de grandes quantidades, obviamente que eu vou deixar fluidos, bolsa de sangue já ali no aguardo, caso seja necessário, ok? Bom, temos também as classificações relacionada à questão de possibilidade de presença de micro-organismo ou não, tá? Então, temos as cirurgias limpas, que é cirurgia onde vão ser manipulados tecidos, né? Então, órgãos e tal, que são extremamente limpos, né? Então, totalmente estéreis, né? Ou até mesmo aqueles tecidos que, se caso houver uma contaminação, eles vão ser totalmente fáceis de se descontaminar, né? São cirurgia onde vai ser manipulado regiões onde não tem processo infeccioso e inflamatório, né? São cirurgias que não vai ter acesso aos tratos digestivos, respiratório e urinário, porque essas regiões, elas têm, de fato, a presença de micro-organismos, ok? Depois nós temos a cirurgia potencialmente contaminada, que são aqueles tecidos que têm uma presença, porém pouca, de micro-organismo, né? Ou aquela cirurgia onde vai ter uma dificuldade maior para descontaminar caso houver uma contaminação, tá? Também será uma cirurgia onde será manipulado regiões onde não tem presença de processos inflamatórios e nem infecciosos, tá? São cirurgias que existe a possibilidade de permanecer com dreno, né? Então, devido aí à possibilidade de micro-organismo ou de descontaminar essa região, é aonde se coloca os drenos, né? Que eu acredito que vocês têm esse pouco entendimento aí. Vamos falar na sequência dessa disciplina sobre drenos e tal, mas basicamente é isso, tá? Pode ser uma cirurgia que tenha sim o contato com a penetração, vamos dizer assim, né? Nos tratos digestórios, respiratórios e ou urinário, né? Porém, que essa penetração seja pouca, que não necessariamente vai alastrar,
né, os micro-organismos que ali contém nessas regiões, ok? Depois temos a cirurgia contaminada, né, que aí sim é uma cirurgia onde será manipulado, né, os tecidos que estão expostos, né? Então, por exemplo, um acidente onde houve aí uma exposição, então recentemente traumatizados, né? Onde teve ali a proliferação de micro-organismo, né? Essa será com certeza uma cirurgia onde a descontaminação será difícil, ok? Onde sim pode haver presença de inflamação e tal, né? Então, aquele processo inflamatório, né? E pode também ter aí uma penetração nas regiões contaminadas do corpo e essa penetração ser uma penetração considerável e onde deve se tomar todo o cuidado aí para não haver essa a disseminação dos micro-organismos das regiões contaminadas, como nós falamos anteriormente, como o sistema digestório, urinário e etc, tá? E aí, por fim, nós temos a cirurgia infectada. Então, essa literalmente é aquela cirurgia extremamente suja, vamos dizer assim, né? Então, é aquela cirurgia onde será manipulado literalmente aqueles tecidos que estão com processo inflamatório, com aquele processo infeccioso, que é a presença de secreções, onde tem todos os indicativos da presença dos micro-organismos, da proliferação abundante desses micro-organismos, né, que seria os pus, né? Então, a supuração daquela região já é o indicativo de uma região totalmente contaminada, né? Podendo ter também a presença dos tecidos necrosados, corpos estranhos, né? Então, objetos que possam ser retirado daquele corpo, né? Então, obviamente, se tratando de um corpo estranho, seria ali um objeto que é sujo, né? E basicamente isso seria a cirurgia infectada, ok?